paz do Senhor Jesus a todos, uma boa tarde. Hoje é dia 13/6/2021 e estamos aqui, pessoal, dando continuidade a esse trabalho de desmascarar o Ministério de Geração de Jesus Cristo. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós temos visto, colhido os frutos bons desse trabalho. Muitas pessoas de diversos locais, do Sul, do Nordeste, da África, de diversos estados do Brasil e inclusive pessoas aqui do Rio de Janeiro têm feito contato conosco, e têm até nos agradecido pelo fato de Deus ter nos usado, para poder abrir os olhos delas. Para vocês verem, pessoal, tinha gente que tava falando: Senhor, me dá um sinal se eu devo voltar para esse lugar aí ou não. E quando ela pediu, ela fez uma humilde oração pedindo um sinal a Deus, ela encontrou essas mensagens no YouTube, no Facebook, nas demais redes sociais aí que os irmãos têm, e a gente fica muito feliz com tudo isso daí. Mas existe uma outra coisa que às vezes a gente se entristece, porque a gente vê que tem pessoas que, por mais que ouça a verdade, a gente vê esse homem, esse mau caráter chamado Tupirani, ele chega ao ponto de dizer que você tem que ouvir uma profecia falsa e que você tem que ficar calado com a mentira. Isso aí, Você tem que saber que as profecias são falsas, mas é ficar calado, ouvir e ficar calado, Como, gente? Se Jesus ele diz que o pai da mentira é Satanás. E Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse negócio de que tu tem que ouvir uma profecia mentirosa, que se ele estiver mentindo, tu tem que acreditar na mentira dele, isso daí não existe, pessoal. Isso daí é uma doutrina de demônio, é um cego guiando outros cegos. Então, a gente acredita que, infelizmente, não existe pessoas mais inocentes, que estão congregando nesse lugar aí. Inocente? Eu te provo que não existe ninguém inocente lá, meu irmão. Inocente lá só as crianças. Vou começar a te provar e vou começar a provar pelas mulheres, tá? O que as mulheres lá do ministério falavam da Cláudia? Ela falava que a Cláudia era um demônio, que a Cláudia era fofoqueira, que a Cláudia era causadora de divisão, que era ela que pegava as redes sociais e fazia... mandava esses recadozinhos para cada pessoa lá dentro. Foi naquela época que estava usando as redes sociais para poder fazer fofoca, intriga lá dentro das redes sociais. Ela dizia que era a Cláudia, que era um demônio que tinha vindo de Minas para perturbar a vida delas aqui. Porque elas, antes da Cláudia chegar, elas estavam muito bem, mas depois que a Cláudia chegou, trouxe todo esse problema aí, que inclusive houve um racha lá dentro da igreja, que foi no tempo que saiu aquele pessoal lá do pastor André. Aproximadamente 40 pessoas saíram de lá, que foi rachada a igreja, foi justamente por causa da Cláudia que estava chegando. E ela dizia isso direto para todo mundo, entendeu? Que era um demônio puro que veio lá dos infernos para perturbar a vida de todo mundo aqui. Quem dizia isso? A Elaine, a Eliane, a Océlia, a Rosângela, a Tupiara e a Sônia. E fora outras mulheres que saíram de lá também, que dizia isso da Cláudia. Essas pessoas estavam erradas? Não. A Cláudia, tudo isso que ela dizia e mais um pouco. Qual então o problema do pessoal? Qual o erro das mulheres que falavam da Cláudia? O erro que elas cometeram foi um só, foi permanecer lá. Essas pessoas que permanecem lá, elas aí estão erradas. Porque as que saíram, que entenderam, que falavam da Cláudia também, entenderam e saíram, fizeram o correto, fizeram o certo. E a Cláudia falava o que dessas mulheres? A Cláudia chamava elas de vagabunda, chamava elas de prostituta, chamava elas de preguiçosa, de lesma, de mosca mortas, entendeu? Tudo isso a Cláudia chamava elas. Inclusive, teve um dia que eu vi a Cláudia chamando duas adolescentes, chamou ela de piranha. Que isso? Acabou o seminário, aí as meninas desceram para beber água lá naquela parte de baixo, e o Tupi desceu também.
E de repente, como era eu que cuidava das coisas lá, eu tô lá embaixo, olhando nas coisas, que não podia deixar ninguém descer sozinho para lá, e as meninas chegaram lá, estavam conversando, na boa. O Tupi se aproximou e foi lá, passou a mão na cabeça de uma das meninas, passou a mão na cabeça da outra, brincou com elas, e aí não sei quem foi que pediu para tirar foto. Se foi ele que pediu para tirar foto com as meninas ou foi as meninas que pediu para tirar foto com ele. Eu sei que estava tirando uma foto lá na hora e a Cláudia desceu, acho que procurou o Tupi lá em cima e não encontrou, e desceu igual uma maluca. Quando ela chegou lá, que ela olhou que viu o Tupi, lá ela mandou, para aí, para, não quero você tirando foto com ninguém, não sei o que, O cara rapidinho saiu voado, subiu a escada quietinho, e ela subiu atrás falando, eu não quero ver você ficar tirando foto com essas piranhazinhas não. A menina era adolescente, 15 anos, irmão. 15, 16 anos. Absurdo. Absurdo, entendeu? Tinha então, homens também que também falavam dela. Outros... Então, e os homens? O que falava da Cláudia? Os homens falavam a mesma coisa, que a Cláudia era vaca de Bazan, que a Cláudia era... Vaca de Bazan é Vaca foda. de Bazan. Fazendo a analogia ao estouro de Bazan, né? Tribufu. Se é a vaca de Bazan, quem é o touro de Bazan? O touro de Bazan. Ó, Tribufu, demônio do inferno, maldita, fofoqueira, causadora de divisão, que veio lá daquele lugar lá dela, do inferno, lá de Satanás, para poder vir perturbar a vida do pessoal aqui. Porque ela levava a vida toda em fazer fofoca dos meninos, dos homens. Levava a vida toda em fazer fofoca, intriga, confusão, divisão, tudo isso. Ele dizia que era a Cláudia que causava isso lá dentro. Inclusive essas coisas de escrever para um, para outro, falando mal, tal que estava vendo, a vida de cada um que não servia para nada, tudo isso eles diziam que a Cláudia era a Cláudia que fazia. Quem dizia isso? O Alessandro, o Afonso, o Reinaldo e o Diego. E algumas vezes o Carlos Generoso falava que a Cláudia fazia isso. E algumas pessoas que saíram de lá, né? Eles estão errados? Não dizer que a Cláudia é isso tudo? Não. Ela é tudo isso que eles estavam falando e mais um pouco. Ela é terrível mesmo, mais um pouco. O erro do menino que permanece lá é qual? Está lá. Sabe de tudo. O Alessandro, o Afonso, o Reinaldo, o Diego, o Carlos Generoso. E aí, abrange mais agora o resto. O Cícero e outro monte lá que estão lá dentro. Sabe que realmente é verdade que a Cláudia faz isso tudo. Que o Tupi também faz isso tudo, mas permanecem lá. Então o erro deles é esse, mas que a respeito de falar da Cláudia que ela ia isso tudo, eles não estão errados não. Eles estão certos, ela é isso mesmo e mais um pouco. E a Cláudia que falava do menino? Falava que o menino era vagabundo, preguiçoso, enrolão, gostava de se escorar, entendeu? Inclusive chamava o Afonso de linguiça magra, seca, lombriga branca, retardado. Isso tudo ela falava, que não queria ele lá, que estava preparando o Samuel para botar no lugar dele, porque não queria, odiava ele, mas deixava ele lá porque o Tupirani ficava sustentando, mas que ela mesmo, por ela, o Afonso já não estaria lá mais. Mas prometeu assim para mim, conversando comigo, eu prometo para você que é o seguinte, eu vou tirar o Afonso daqui, eu vou preparar o Samuel e vou botar no lugar do Afonso, que eu não quero ele aqui. Do Alessandro, ela chamava o Alessandro de nego safado, preguiçoso, vagabundo, que ficava botando a mulher para trabalhar e ficava se escorando, querendo viver lá do ministério, e ela falava, eu não vou aceitar ninguém aqui, comendo aqui as custas do ministério não, cada um vai trabalhar, ele tem saúde, esse vagabundo vai trabalhar. Aí pegava ele, de vez em quando precisava, e botava ele para fazer, sabe o quê? Limpar os banheiros dela. Isso, meu irmão, é questão de humilhar o cara. Claro. Botava para limpar os banheiros dela, e ele ficava lá com aquela cara dele, lá, limpando os banheiros, olhava para a cara dele, eu falei, pô, meu Deus do céu, é brincadeira. O Reinaldo bagunçava com o Reinaldo, né? Falava a mesma coisa, que o Reinaldo não entendia de porcaria nenhuma, dava uma que sabia de internet, mas não sabia de nada, que não conhecia de porcaria nenhuma, e que realmente ia preparar alguém para botar no lugar dele para tirar, porque ele era um retardado, a mulher mandava nele, que ele não tomava atitude nenhuma, era uma mosca morta, tudo isso a Cláudia falava deles. Certo. Entendeu? O que a Cláudia falava do Tupirani? Isso. Isso é interessante. O que a Cláudia falava do Tupirani? A Cláudia falava do Tupirani
que o Tupirani era um vagabundo, mentiroso, gostava de aparecer, que veio lá, que foi lá para Abaeté e chegou lá, contou um monte de vantagem lá para ela, porque ele é assim mesmo, gosta de aparecer. É tanto que você vê que ela, nesse ponto, ela não mente. Quando ele gosta de dizer que ele é o número 1, que ele é o tal, que eu sou isso, aquilo, nisso aí a Cláudia tem razão, quando ela fala sobre isso. E prometeu a ela mundos e fundos, como ela dizia, prometeu a ela mundos e fundos, prometeu de casa a tudo para ela. Então ela disse que veio para cá, conversou com os filhos e veio. Quando chegou aqui, que entrou, que viu que era um morro daquele feio, que ela não era acostumada com aquilo, ela disse que deu vontade de voltar na mesma hora. E não voltou porque não tinha o dinheiro da passagem. E ficou lá, ela disse que chorou um mês todo, quando viu o lugar que ela ia morar. E os filhos pedindo, não mãe, tem um pouco de calma, tal, porque ela disse, meu desejo, Francisco, foi me mandar logo ir embora daqui, que eu não vou ficar numa porcaria daquela. O cara me prometendo mundos e fundos, e chega aqui e me bota dentro do morro para viver aqui dentro dessa porcaria. E aí, por isso que vem aqueles e-mails arrebentando o Tupi, dizendo que o Tupi gosta de aparecer, que ele é safado, que ele gosta, ele é metido a orgulhoso, cheio de vaidade, e que só quer ser o tal, só quer ser o bonitão, só quer ser o galã, só quer ser o maior. Tudo isso naquele e-mail que está falando sobre o Tupirani, que ele leu uma vez lá, foi a Cláudia. Ela mostrando quem ele é. E nesse ponto, a Cláudia não está errada não. Como é que você sai do teu lugar, vai lá para o lugar do outro, chega lá, vai contar mentira, oferecer mundos e fundos para a pessoa sem ter nada disso? Então, na verdade, o camarada é um fazedor de propaganda falsa, né? Como a gente já tem uns comentários, aqueles marketing chulo, vagabundo, propaganda falsa. Então tentou enganar a menina de tudo quanto é jeito e a menina acreditou e veio. Quando chegou aqui era aquilo que a gente se contava. Mas a casa velha é desse tamanho. Hoje, se tem uma coisinha melhorzinha, foi uma proporção de nego dizimando, dando oferta, ajudando aquele lixo lá, que aí foi começando a montar as paradas lá. Mas, na verdade, Tupi não tinha nada. E como não tem hoje, é desprovido da graça de Deus, que esse é o maior trunfo, é ser desprovido da graça de Deus. Eu prefiro não ter nada de bens materiais aqui, mas que eu não seja desprovido da graça de Deus, que a graça de Deus me envolva, me encha, e pelo menos o seguinte, eu ando na verdade e não ando com mentira. Tupi não, Tupi é um mentiroso, entendeu? É um fofoqueiro mesmo, é um caluniador, é um vagabundo mesmo, sem moral. Entendeu? É tudo isso que a Cláudia falava dele, ele verdadeiramente... Verdade, a única verdade que a Josabel falou. E o que o Tupirani falava da Cláudia? Falava que a Cláudia era barraqueira, que a Cláudia vivia lá em Abaeté com um salãozinho velho desse tamanho, parecia uma birosquinhazinha, um barraquinho lá, inventando que era um salão de cabeleireiro, mas que não era nada, era só um cabeleireiro lá. E que quando chegou aqui, aí queria dar as cartas, queria mandar em tudo, e não sabia de nada, veio de lá, era uma burra, não sabia de nada, ele foi quem teve que pagar para poder o irmão dar aula de informática para ela, para poder ela fazer a obra de Deus. Só que ela pegou tudo aquilo ali e foi fazer a obra de Satanás. Ela começou a fofocar da vida dos outros, falar da vida dos outros. Quando ela aprendeu mesmo, ela começou. Isso aí ela dizia mesmo para mim que fazia. Ela fazia vários perfis falsos, entendeu? Para poder ficar, aí mandava os convites para as pessoas aceitavam numa boa, porque tinha tudo do ministério, tudo de geração Jesus Cristo, as pessoas aceitavam, e daí a pouco ela começava a espetar as pessoas. Você não sei o que é que você está fazendo aqui na igreja, porque você está aqui só perdendo teu tempo, porque você vai morrer e vai para o inferno mesmo. E ela fazia isso, mandava aquele recadozinho, as pessoas chegavam dentro da igreja arrasada, tudo por causa da Cláudia que fazia isso. Nesse ponto, o Tupirani não está errado não. Tupirani também está certo. Qual o erro do Tupirani? É ver isso e aceitar. Aí entra onde era que os homens falavam do Tupirani. Tipo Afonso, Alessandro, o Reinaldo, e o próprio Diego sempre falam, e os outros que sempre também falavam sobre isso. Quando se tocava no nome do Tupirani, falava o erro do Tupirani, omisso. Ele sabe que é prevaricador, ele sabe que é a Cláudia que faz, mas ele não toma atitude. Não é hoje. Ele sabe que ela faz. Mas geralmente é uma cabe. Entendeu? Então, é isso aí, meu irmão. É o Tupirani. Isso aí é os membros da geração Jesus Cristo. Isso aí é a liderança podre.
Como eu acabei de te falar da Cláudia, que é fofoqueira, é caluniadora, é difamadora, arrumadora de confusão, de encrenca, entendeu? Causa divisão, ela faz isso. E o Tupirani é esse, omisso, igual a Acabe, fofoqueiro, falador, não pode saber nada da tua vida que vai amanhã falar para todo mundo. E coisas que ele não sabe, mas se alguém disser para ele, ele não vai lá verificar para saber se aquilo ali é verdade e vai lá e fica falando, como você viu, falou a meu respeito, falou a teu respeito, falou a respeito do Rafael, sem ter certeza. Sem prova nenhuma. Sem prova nenhuma. Então, isso aí está provando que esse camarada é um servo de Satanás, um filho do inferno, um filho das trevas, é uma parede branqueada. Aquilo ali é um camarada que Satanás viu, falou, bem, esse aqui eu posso usar ele. Posso contar com ele. Posso contar com ele para destruir a vida das pessoas. Foi lá, pegou ele e disse, você é meu servo, você é o meu cavalo, eu vou te usar até a hora que eu quiser e depois eu te descarto. Ao mesmo tempo ele pode ficar se preocupado também, pensar assim, calma aí, quando esse cara chegar aqui tem que ficar ligado, porque ele é perigoso, hein? Ele pode puxar meu tapete aqui e tomar meu lugar, porque ele gosta de trono. O Tupirani, as profecias que vem para lá, é que tem um trono, ele está do lado de Jesus, que ele é o cara. Todo lugar que ele chega, Ele é o sacerdote de Jesus Cristo. tudo que ele faz, ele é o melhor. Tudo que ele faz é o cara. Então, automaticamente, o caminho dele é caminho de morte, caminhando a largos passos para o inferno. Ele, quando chegar lá no inferno, já fala, pô, toma cuidado com esse cara aí. Esse cara é sinistro, fulano, Aquele fica ligado. que aí no inferno. Entendeu? Então, o Tupirani é mais ou menos por aí, velho. Entendeu? Então, o que Tupirani falava de Afonso, de Alessandro, de Reinaldo, de Diego, o que ele falava, e das pessoas que saíram de lá. Do Afonso, ele falava a mesma coisa para mim, que o Afonso era lerdo, que o Afonso era arengueiro, arrumador de confusão, que ficava por aí bebendo e arrumando confusão com um e com o outro. E aí ele falava assim para mim, por que você não vê ele dentro da minha casa? E nunca vai entrar lá dentro da minha casa, porque eu não permito. Porque eu sei quem o Afonso é. E o Alessandro? O Alessandro gosta de se encostar, preguiçoso, e nunca vai andar comigo. Eu viajo para tudo quanto é lugar, como ele andava comigo mesmo, e falava, e ele fica, Francisco, morrendo de ciúmes, porque eu vou com você e não levo eles. Sabe quantas vezes o Alessandro vai andar comigo para esses lugares? Nunca. Ele nunca vai andar comigo, porque gosta de se encostar e quer que tudo as pessoas paguem para ele. É como que ele fosse o camarada que quer viver ali do ministério. Então tem que trabalhar. Ele falava, esse tipo de gente não arruma nada comigo. O Reinaldo é a mesma coisa. A mulher manda nele, a mulher lá é quem manda na casa dele, diz o que tem que dizer, grita, fala, e ele não tem atitude nenhuma. É uma mosca morta, entendeu? Então essas pessoas não andam comigo. Vamos nessa. O que aconteceu? Quando eu saí de lá, talvez ele não tinha mais em quem se encostar, foi em se encostar onde? Nas moscas mortas, que ele mesmo falava, naqueles que queria viver às custas do ministério, junto dos preguiçosos, que ele mesmo falava dele. Então, irmão, tem alguém inocente, depois disso tudo que eu falei aqui para vocês, tem alguém inocente ali naquele lugar? Eu quero só que vocês me respondam. Tem? Ninguém. Se não for só as crianças, ninguém. Só criança, mais ninguém. Só as crianças. Depois disso tudo, que foi relatado, a gente vê aí, eu posso entrar com a minha participação agora, o que acontece? É com respeito a Atalia, mais um fato aí, pessoal. Profecias foi semana passada. A Dayana. A Dayana, a Atalia, filha de Jezabel, né? O Acabe e tal, Tupirani. O que acontece? Ela teve uma profecia lá, do diabo lá, a gente sabe que não é profecia nada. Sabe disso? Fofocada. É fofoca eu disse mentira. Eles ficam procurando no Facebook. Essas profecias lá é tudo fruto do Facebook. Aí o que acontece? Aí Instagram. acho que os bobões também vão lá até o Tupirani, como eu já cometi esse erro, de confiar nele, como supostamente que era um sacerdote, uma autoridade, um pastor, né, que está para nos ajudar, nos orientar, que a gente podia confiar. As pessoas vão lá totalmente quebrantadas e relatam o que está passando com o Tupirani. O Tupirani chega e leva até Jezabel leva até os profetas. Aí quando se vê a concordância, é porque já foi tudo articulado entre eles ali, jogo de cartas marcadas, e aí as profecias vão girando. Então, a Thalia, a Dayana, ela tem a profecia com o servo de Satanás chamado André, servo do diabo, pilantra, canalha.
né? A gente sabe que já foi feito vídeos com respeito ao André. Pessoal, se possível, acompanhe os vídeos para você poder entender o porquê desses vídeos. Esses vídeos aqui não são cheios de ódio, de vingança, não. É um desejo, porque nós temos sede e fome de justiça da verdade. Aqui a gente também não ora pra matar ninguém. A gente quer ver o bem de todo mundo. Procura pesquisar mais na internet sobre os vídeos, o porquê disso tudo, porque nós saímos daí durante aí, ficamos 3 anos ausentes desse ministério, não falam nada contra ninguém, eles ficaram amaldiçoando, chega uma hora que o Espírito Santo, o Senhor Jesus, fala, vai e acaba com isso. E a forma de acabar com isso é trazendo a verdade. Então ela teve uma profecia com o André, que ela estava falando do André, que o André estava com a amante dele lá, né, o caosinho dele lá dentro do culto lá, e falando de pecado e tal, que ela estava ali porque estava atrás de macho, não sei o que, e tá lá constrangindo, humilhando, pisando na menina, né? O que acontece? Como que ela pode usar um tipo de profecia que a gente sabe que é tudo mentira, se ela teve a ousadia de roubar, de tomar uma pessoa que era casada, que tinha uma família constituída. Tomar o macho, o Adriele. Tomou o marido da Adriele, que é o Josimar, que hoje nós sabemos que ele está no hospital lá, é internado, né? A gente não fala isso com alegria, mas isso é fato, que ela foi e tomou. Eu fico pensando, o pessoal que está aí, né, Tupirani, pessoal que está aí, essa Adriele, ela é muito bem-aventurada. Amém. Ela é feliz. Eu creio que está se cumprindo, como se cumpre na nossa vida, o Salmo 128, se cumprindo na vida dela. Por quê? Eu penso assim, a pessoa quando está possessa de demônios, a Bíblia fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então o diabo vem trazendo esse tipo de inspiração, vai induzindo, porque um abismo chama outro abismo, vai gerando maldição, gera outra maldição. Então, quando ela viu, né, o Josimar, que estava casado, uma família fundamentada, ela desejou ele. Pessoal, vamos fazer uma analogia. Davi fez diversas coisas para poder ter a mulher com ele. Ele teve que a mulher de Urias. Será que não foi o grande livramento que a Adriele teve de ficar naquele lugar ali? Porque o que espera desse pessoal é isso, varão? Porque eles oram para amaldiçoar. É verdade. Porque a gente verbaliza, varão, aquilo que está dentro de nós. Sim. E a verdade. Uma vez a coisa antes de se consumar, varão, ela é gerada dentro de nós. É. Antes de vir a consumação. Então o que aconteceu? Com Davi aconteceu isso. Ele nutriu, ele gerou aquilo, a morte de Urias, e depois ele foi e fez o que tinha de ser feito para poder tomar sua mulher. Então pessoal, eu particularmente, creio que o irmão também, eu não duvido que esse demônio que está na vida dela seria capaz de fazer qualquer coisa para tomar o marido da Adriele. Verdade. Para mim, porque esses são demônios, pessoal, que atuam com toda a força, toda a astúcia, toda a artimanha do diabo, está nesse lugar. Sagaz, esse demônio. Eles são sedutores, eles conseguem induzir as pessoas ao erro. E detalhe, o que é mais interessante dentro dessa família aí, que eu cansei de presenciar lá, varão, que a irmã da Cláudia, esqueci o nome dela, ela ia frequentemente lá, mas eu nunca vi ela assistir um culto. E nem a Cléia também não. Por que não assistem? Porque eles sabem que ali não tem verdade, que não tem Deus. Porque eles conhecem, pessoal, na intimidade, a vida de cada pessoa. Verdade. Os frutos são frutos satânicos, frutos podres. Verdade. Melhor coisa é você conhecer uma pessoa é você conviver com ela. Não adianta você ter um contato superficial, achar aquela pessoa uma coisa. Não, a gente conhece a pessoa com convívio, com tempo, mostrando quem é quem. Então é isso que é a Cláudia, é isso que é o Tupirani, é isso que é aquela família ali. Verdade. Então o que acontece? Aí a gente fica pensando, aí vem um servo chamado Altair, que não podemos esquecer dele também, né? Que ele tá louco para voltar a profetizar, né, mano? É o exemplo de mentira, o Altair. Ele é um psicopata, ele vai articular para voltar. Por ele ser um psicopata, um cara que consegue burlar as coisas e dar nó em pingo d'água, ele consegue enganar consegue enganar quando a pessoa não vai para a oração. Isso é verdade. Quando não pede o Espírito Santo o entendimento, ele consegue enganar aquela pessoa. Fundamentado em informações de terceiros, né, varão? Vem a informação, como ele relatou anteriormente, ele vai e gera profecia. A pessoa cria aquele passo, calma aí, mas como que ele sabe disso? Não falei pra ninguém. Mas não, do Pirani, a Cláudia já relatou para aquele profeta do diabo. Verdade. Aí, arrepende, deixa a pessoa em dúvida. A pessoa fica meio em dúvida. Então, é até um conselho. Então, o que acontece? Um dos motivos, até o próprio pai da Cláudia, que é um senhor que tem deficiência visual, o Saci já profetizou. Ele profetizou para ele. O rapaz também que morreu, o filho do seu Jorge, só abrir um parênteses aqui, varão, ele tinha uma enfermidade, o pessoal aí sabe de repente o que era, e o Saci
né, ele sabia qual era a enfermidade, né? E ele começou tirando proveito dessa informação que chegou até ele, o tipo de enfermidade que esse rapaz tinha, ele começou a profetizar que o Vinícius, né, entrava no laboratório que tinha uns tubos de ensaio que trocava o sangue do corpo dele todo, e passou o tempo, o rapaz veio a falecer, né? Você vê que profecia mentirosa, baseada em informações, é que eu te falei, Francisco. Ali dentro, pessoal, eu vou dar um conselho a você que está pensando em falar da tua vida pro Tupirani. Toma cuidado. Muito bom. Toma cuidado, porque todo mundo que abriu a vida pro Tupirani se deu mal. Quando você estiver perto de sair daí, quando você abrir os teus olhos, ou então quando ele não gostar, ele não quiser mais a tua presença aí, ele vai usar tudo que ele ouviu da tua boca, tudo que tu falou com ele vai usar contra a tua vida. Ele não fez isso com uma pessoa, ele não fez isso com duas, nem com três, com várias pessoas. E se possível ele ainda vai distorcer, porque ele é mau caráter, ele não é homem, ele é moleque. Então toma cuidado, você que está chegando aí agora e você quer continuar aí indo pro inferno, mas a hora que tu abrir a tua boca e falar da tua vida pro Tupirani, você vai cair do cavalo. Então, Valente, para concluir essa situação, que estava falando do pai da Cláudia, você tem deficiência visual, ele não enxerga, pessoal, dos dois olhos. Então, o profeta de Satanás, Altair, ele foi e profetizou que viu um anjo curando ele, essa cegueira, que ia passar a enxergar, e até hoje esse olho não enxerga. Mais uma profecia mentirosa. Teve uma profecia lá do servo diabo chamado Altair, é para vocês poderem lembrar, né? Não é nada pessoal, é só a verdade. Que ele profetizava que via a Cláudia, né, e o Rômulo, que eles começavam a transpirar tanto líquido, que escorria no meio da igreja, que cada um perdia 30 quilos. Se você for olhar, eles ganharam mais 50 cada um. Ela tem que fazer uma bariátrica, assim, não tem jeito não. Não tá me entendendo? As profecias que não tem nada a ver nem com o espiritual, não tem nada de Deus nessas profecias. É por isso, pessoal, que nós temos zombado, escarnecido, debochado, ironizado, colocando adjetivos. Olha só, nós temos colocado cada tipo de apelido no Tupirani, que se ele fosse realmente um homem ungido, conforme ele relata, se ele fosse realmente pelo menos o dedo de um dos pés de Elias, do Velho Testamento, nós não estaríamos vivos não, pessoal. Verdade. Nós não estaríamos vivos mesmo, porque a Bíblia fala quando Moisés não estava nem presente, que falaram a mão de Moisés, o que o Senhor fez com eles? Que eles tinham que se apresentar diante dele. Então, a gente vai vendo, é só você ler um pouquinho mais a Bíblia, pessoal, que você vai entender que o Tupirani, ele ora para amaldiçoar, mas as maldições que ele tem tentado, que ele não consegue, tentado nos amaldiçoar, tem se transformado em bênção. Então, para você que está assustado aí... A bênção para nós, para eles isso. Ele tem mandado um recado pro irmão Borba lá do sul, né, Fábio? O Borba não fica com medo dessa gente. Não se intimida não. Manda amaldiçoar a gente aqui, pô. Não se intimida não, Borba. Manda amaldiçoar. O Rômulo é maior 7-1, rapaz. Ele profetizou um número de loteria. Isso aqui, chegou a hora. O número da Mega Sena, número 88. É mentira isso? Como é que o cara vai ver o número da loteria da Mega Sena número 88 se a Mega Sena vai até o 70? Ele é o agente 88. Ele jogar no 24, rapaz. Aí, o Tupirani, para tentar dar um jeitinho na mentira dele, não, a gente tem que ver que pode ter um mistério nesse 88, não sei o quê. Aí o Afonso até fala, pô, pastor, não existe esse número não, entendeu? 88 na Mega Sena. Não tem tal. Aí o safado lá do Tupirani falou, não, vamos orar, pode ser que de repente tem que ser 8 mais 8 para somar, dá 16. Aí eu falei, pô, né? Isso não é sério. Deixa eu dar uma debochadinha. Passou muito tempo, mas chegou a hora de eu lembrar da Deixa eu dar mais uma debochada. Ô, Altair, servo de Satanás. Nada pessoal. Só perseguindo o teu Deus que você serve, que é Satanás. É o seguinte. Você cansou de profetizar da minha casa lá, virando de cabeça para baixo, quebrando tudo, meu estabelecimento virando de cabeça para baixo. Tudo seu, meu, virar de cabeça para baixo. O meu estabelecimento virar de cabeça para baixo. Meu carro capotava. Minha casa hoje rodopiava, quebrava. Não quebrou um copo. Quebrou uma xícara no dia desse agora, mano. O que aconteceu hoje? Demorou. Ai, demorou. Chegou atrasado. Demorou. Quebrou a xícara, mano. O Altair.
A tua profecia demorou mais de 3 anos pra cumprir. Cara, quebrou uma xícara. Quebrou uma xícara. Borba! Pessoal da África desperta, o Nordeste desperta. O Tupirani jogou maldição na África, jogou maldição no Nordeste. Cospe na cara desse Deus safado, vagabundo que ele tem. Cospe na cara, a gente está fazendo isso já há quase um ano, cuspindo na cara do Deus do Tupirani. Cadê? O que aconteceu? O que aconteceu? Agora, eu te digo uma coisa, quem está aí dentro, você pode ter certeza, assim como a vida da Adriele foi destruída, que o Tupirani, junto com a Cláudia e com a filha dele, se mancomunaram para roubar o Josimar da família dele, da menina aqui, tá? A gente não tá com alegria a situação do rapaz lá. Em nome de Jesus, que ele saia de lá. Mas o que a gente mais quer é que ele saia de lá e que também saia desse templo do diabo, né? A gente tem orado, eu lembrei de orar por ele esses dias de madrugada aqui, 3 horas da madrugada eu acordei para orar, eu lembrei do Josimar. Mas você que está aí, vê o que aconteceu, uma família destruída, várias famílias destruídas, que tiveram seu casamento destruído, pessoas que tiveram sua saúde destruída, pessoas que tiveram até mesmo, que estavam aí com desejo até de se matar, não tem, você sabe disso. Se Deus não tivesse nos usado, tinha gente que teria até se matado, hein? E tinha gente que queria voltar para essa desgraça aí, mas Tupirani, tu perdeu o dízimo aí com os vídeos aí, muito dízimo. Eu queria fazer mais uma colocação. O que acontece, pessoal? Vocês sabem muito bem quem é a irmã Noelma, né? A irmã Noelma marcaram data da morte dela, da família dela, da casa dela, destruição total, miséria, doença, tudo que não prestava é lançado, tentado lançar contra a irmã Noelma. Ela não está aqui hoje com a gente fazendo um vídeo, pessoal, porque ela está trabalhando. Ela está muito, estou mandando um recado, eu senti de falar isso para vocês. Ela está muito bem de saúde, seus filhos estão bem, não está sentindo falta de nada. Deus tem abençoado ela muitíssimo em todas as áreas da vida dela. Glória a Deus. Tá? E logo ela vai voltar a relatar, né, pai? Ela vai voltar a falar. Eu vi que ela estiver de folga, ela vai estar com a gente. Porque ela é uma mulher valente, é uma mulher guerrida, ela não se acovarda, põe a cara. Então, pessoal, fica ligado aí, procura fazer pesquisa na internet, como tá nossas vidas, né, Francisco? Como a gente vive, se tem alguma hipocrisia no nosso meio, se nós não somos irmãos aqui, se aqui está forte tentando mostrar que não, nós estamos caminhando juntos em direção a Cristo. Isso aqui é a igreja. Entendeu, igreja é isso, nós somos unânimes, a igreja primitiva, somos unânimes aqui e estamos com vocês também, pessoal, que realmente quer uma libertação. E se você tem medo, de repente, de falar alguma coisa publicamente, vai lá nos canais tem no YouTube, né, irmão Francisco? Lei e Graça. E tem no Facebook, tem lá, tem Lei e Graça, tem o Trono Branco, tem o Atalaia de Deus. Vai lá no inbox, né, e manda uma mensagem lá, pô. De repente você não precisa nem se identificar, você só fala, pô, tô passando por isso e tal, por isso, tô querendo sair, mas tô sem força, tô com medo. Abre o jogo, pô. É normal. Isso daí é normal, ninguém é de ferro. Pô, eu tô com medo, o que vocês me ajudem em oração? O Senhor Jesus ficou em aflição, eles chamou de discípulo. Pô, Jesus lá no Getsemane ficou. Queria ficar com alguém lá, pelo menos, nem por uma hora, né? Entendeu? Isso aí. Entendeu? Você não pode vigiar comigo, então de repente você tá assim, não fica com vergonha, cara, porque essa vergonha, esse medo aí, se você der vazão a isso daí vai te travar, o tempo vai passar e infelizmente você vai ficar aí nesse lugar, indo pra cova com o cego te guiando pra sepultura, que é o Tupirani, tá? Então, o irmão Francisco vai concluir aí. Então não, esse negócio que você falou, para o pessoal não ter medo, na verdade é o seguinte, isso é a estratégia de Satanás, né? Ele trabalha em cima do medo. Sugestão. Né? Então, autossugestão. Esse pessoal, quando ele fala aí, Tupirani fala que só tem salvação nele, aí você fica preso a isso aí, achando que se eu sair daí não vou ser salvo. Todos nós sabemos que isso é mentira, é uma estratégia de Satanás. Homem não pode salvar ninguém. Homem não pode salvar ninguém, salvação é em Jesus Cristo. Tá? Então, nós hoje não somos presos a essas porcarias de templo, de 4 paredes, nós não somos presos a isso porque nós compreendemos o que é Evangelho. Nós sabemos quem é Jesus Cristo, nós sabemos quem tem nos guiado, que é o Espírito Santo. Então, entendeu? Não tem que ter medo não, tem que ficar tranquilo. Agora, eu não sei se os irmãos vão falar ainda alguma coisa, mas eu já de antemão vou adiantar aqui. Vocês lembram quando eu falo que quando o Tupirani morrer, o corpo dele vai numa caixa de fósforo e a língua dele numa carreta?
É isso aí, tá? Tanto o Tupirani como a Cláudia. Os dois, quando morrerem, vão procurar uma carreta, aí você pensa que é para levar o corpo dele, não é? O corpo dele vai numa caixa de fósforo, bem pequenininha assim, mas a língua deles dois vão numa carreta. Inclusive o irmão vai botar num desenho lá na capa o tamanho da língua deles, tá bom? Glória a Deus.